Boa noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos para mais um LCA Entrevista. E já sabe, faça agora a sua inscrição no YouTube, ative o sino para toda semana receber notificações de vídeos novos, agregando valor para a sua carreira profissional. Hoje, a nossa convidada é uma nutricionista, Marina, que vem trazer para nós novidades muito bacanas. Marina, seja bem-vinda no nosso programa. Apresente-se aqui para quem está nos assistindo. Boa noite, Li. Boa noite a todos que estão nos escutando, pessoal da LCA. Agradeço muito, Li, pelo convite aqui, né? Vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Marina Candalapti, sou nutricionista, né? Me formei pela Unicamp, tenho pós-graduação em comportamento alimentar. Depois eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, que é uma abordagem um pouquinho diferente, talvez nem todo mundo conheça. Né? Tenho formação também em programação neurolinguística, também sou coach. E também estou fazendo uma formação recentemente em psicanálise, adoro estudar sobre conhecimento humano, desenvolvimento pessoal, né? Trabalho em consultório há mais de 5 anos, atendendo na cidade de Campinas, mas também atendo online, agora nessa pandemia a gente está atendendo aí várias regiões, né? E atendo principalmente mulheres que buscam aí melhorar o relacionamento com a comida, né? Fazer as pazes com o corpo, fazer as pazes com a comida, atendo pessoas com transtornos alimentares também. Eu trabalho como voluntária dentro do programa de transtornos alimentares da Unicamp, né? Então eu faço esse trabalho tanto dentro do consultório como no ambulatório aí atendendo esse público. Então essa é um pouquinho de mim, mais a parte profissional, né? Mas é uma abordagem, uma área que eu sou completamente apaixonada, adoro trabalhar com o que eu faço. Que legal. Marina, quando você, no início da tua carreira, você falou que atende há 5 anos, no início da tua carreira, como era o seu atendimento? O que você focava nos seus atendimentos como nutricionista? Então, Li, quando eu comecei os meus atendimentos, né, eu comecei trabalhando como uma nutricionista tradicional, aquela nutricionista que faz lá o planinho alimentar, que calcula a dieta, né? Eu saí bem aquela visão bem tradicional mesmo do nutricionista, né? E comecei atendendo em consultório, né? Eu atendia, dividi uma sala junto com uma amiga minha da faculdade. E comecei atendendo, assim, primeiro ano, assim, um ano que eu comecei atendendo, assim, eu senti muita dificuldade, assim, né? Principalmente falando em relação à continuidade do paciente em relação ao tratamento. Eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa, aquela história de eu ficar prescrevendo para o paciente uma dieta. Eu sentia que aquilo ali, a pessoa ela não se conectava com aquilo por tanto tempo, ela não conseguia manter aquilo a longo prazo. E eu também ficava muito angustiada, porque é aquela coisa de que o nutricionista vem para dizer os benefícios, eu ficava falando os benefícios do alimento, e ficava falando das propriedades, o que ela devia comer, o que ela não devia, e eu sentia que aquilo não fazia diferença na vida da pessoa para ela realmente mudar, que ela saber que aquele alimento era bom ou era ruim, aquilo ali não fazia muita diferença, e foi quando aí eu busquei mesmo entender um pouco mais da pessoa, né, do comportamento humano. Eu via que, assim, tem uma história por trás daquela pessoa, né, a gente come por diversos motivos, a alimentação, ela é influenciada por muitas coisas, como o nosso estado emocional vai influenciar muito, nossos pensamentos, nossas experiências de vida, a nossa cultura, o ambiente que a gente vive, os aspectos sociais, então tem muita coisa que influencia, e aí eu fui me aprofundar, foi aí que eu decidi fazer a pós-graduação em comportamento alimentar, que foram praticamente quase 2 anos de pós-graduação, mas foi muito bom porque me deu uma outra visão da nutrição, e foi a partir daí, assim, desse um ano, assim, fazendo a pós, que eu ganhei um pouquinho mais de confiança e comecei a aplicar isso no consultório. E isso começou a fazer muita diferença, assim, tanto na minha forma de atender, porque eu me conectava muito mais com as pessoas, eu sentia que eu fazia diferença mais na vida delas, no sentido de conseguir entender o que estava por trás daqueles comportamentos, porque a gente come, né, como eu falei, por diversos motivos, e também eu vi que as pessoas, elas acabavam tendo mais resultados no sentido de manter aquilo, né? Não era só uma dieta que ela ia fazer por um tempo, e às vezes ela não ia conseguir manter aquilo, e aquilo não era sustentável, e aí daqui a pouco ela reganhava peso, daqui a pouco ela voltava para os hábitos antigos. Então, eu sentia que as pessoas tinham mais resultados, elas conseguiam manter aquilo ali um pouco mais, e fazia mais sentido para mim, assim, eu sentia que fazia um trabalho mais aprofundado. É um pouquinho disso, assim, do começo daí da minha história, da minha jornada.
Para quem está aqui nos assistindo, fique tranquilo que a gente vai deixar o Instagram da Marina para que todos possam acessar e conversar mais ainda com a Marina. Me conta um pouco, nesse momento que você virou a chave, né, vou usar suas palavras, manutencionista tradicional, aí você fez a pós, faz quanto tempo que você virou a chave e vem atendendo, focando muito mais o comportamento de cada cliente seu? Eu acredito que faz mais ou menos uns 3 ou 4 anos, 3 anos e meio a 4 anos, viu, Li, que eu virei essa chavinha, assim, né? E é claro que eu vim me desenvolvendo muito ao longo desse tempo, assim, né? Eu acho que a Marina que começou os atendimentos focando no comportamento alimentar é um outro atendimento. Até falo às vezes para uns pacientes que vieram comigo lá no começo. Você vai encontrar uma outra pessoa, uma outra abordagem, outras técnicas, porque a gente vai se desenvolvendo profissionalmente mesmo na área, assim, é uma coisa que a gente vai crescendo muito, a gente vai entendendo mais sobre as pessoas, a gente vai lendo mais coisas, a gente vai tendo mais contato. Então, eu acho que foi mais ou menos nesse período assim que teve essa mudança, viu, Li? Que resultados que você vem colhendo com essa nova abordagem no seu atendimento? Então, Li, assim, o que eu percebo, assim, de uma forma bem geral, assim, claro que para cada um eu acho que vai ter um resultado, vai ter um benefício, né? Mas como eu trabalho principalmente com mulheres, né, que já fizeram muitas dietas, né, e que já sofreram muito de efeito sanfona, ou pessoas aí que têm algum tipo de transtorno alimentar, né, como anorexia, bulimia, ou principalmente compulsão alimentar, é um público que eu atendo mais no consultório, a anorexia e a bulimia acaba vindo mais no ambulatório, da Unicamp, mas os resultados que eu acabo colhendo mais dessas pessoas, eu acho que principalmente essa questão do relacionamento com a comida, assim, a pessoa ela para de viver aquela vida de 880, né? Uma hora eu tô em restrição, eu tô me privando, eu não tô comendo nada, eu não posso sair, eu não posso me divertir com a comida, eu não posso, né, ir numa festinha, né? E daqui a pouco eu tô no 80, então eu tô comendo tudo, eu não quero, né? Não quero mais saber, e aí eu não me preocupo com aquilo, né? E aí aquilo gera um sofrimento e a pessoa fica muito nesse ciclo, né? A vida inteira que a gente fala que é muito o ciclo das dietas, né? Uma hora eu tô fazendo dieta, eu não consigo sustentar aquela dieta, fica muito difícil, e daqui a pouco eu volto a comer, e aí eu como de uma maneira exagerada, e aquilo ali eu vou ficando mais insatisfeita com o meu corpo, e eu volto para aquilo. Então, eu vejo muito essa relação mudar, a pessoa conseguir ter um equilíbrio maior na alimentação. Isso pode também ter um impacto até no peso, no sentido de não ficar aquele peso que fica flutuando demais, uma hora. Boa. Isso, sanfona mesmo, né? Então a pessoa ela consegue manter mais esse peso, que para a saúde faz muito sentido, né? É muito melhor uma pessoa que consegue manter o peso do que uma pessoa que fica ali flutuando muito. Isso para o corpo traz muitos prejuízos, aumenta o risco até de algumas doenças. Então a pessoa mantém e ela consegue muitas vezes reduzir esse peso e de uma forma ali que eu falo que às vezes é muito natural. A pessoa não deixa de comer, ela não deixa de celebrar a comida, né? Por conta de, eu tô fazendo uma restrição. E aí fica mais fácil, inclusive, de manter. Então aí o relacionamento com a comida fica mais gostoso, porque a pessoa ela consegue voltar a comer com prazer, diminuir a culpa. Não quer dizer que a gente vai ter uma alimentação sem problemas, que a gente nunca vai comer por emoção. Eu falo que não existe isso de você, né, nunca ter exageros. Isso pode acontecer pontualmente, mas a pessoa ela consegue se entender um pouco mais, né? Se ela tá, se aquilo que ela está comendo é porque ela realmente está com fome, ou se é alguma emoção que está gerando aquilo. Então, assim, eu sinto que as pessoas elas conseguem se entender um pouco mais. Ela não fica aquela coisa de quando eu vou no nutricionista que é um pouco mais tradicional, que vai aplicar uma dieta, eu sinto que a pessoa ela joga a responsabilidade para o nutricionista e o nutricionista acaba reforçando isso, e aí a pessoa ela meio que não faz esse processo de autoconhecimento mesmo, de o que eu gosto, o que eu preciso, isso aqui é uma vontade genuína ou não é, por que eu quero isso, né? Então, no processo que eu faço, eu acho que a pessoa ela volta a se autoconhecer, a se autoperceber, e ela vira, eu brinco, o seu próprio nutricionista, né? Ela vai se entendendo e depois ela consegue manter aquilo, mesmo que ela não chegue até a alta comigo, né? Porque às vezes o processo da pessoa é um processo longo, a alimentação a gente se alimenta, a gente vai se alimentar pro resto da vida, né? A pessoa ela tem uma melhora muito grande nesse relacionamento, inclusive com o corpo, né? Porque aí isso é uma consequência ali do todo o processo. Acho que é um pouco disso, assim, dos maiores resultados que eu vejo, viu? Fora as pessoas que, por exemplo, têm um transtorno alimentar, aí a remissão ali, ou do transtorno, dos comportamentos ali transtornados, então isso já é
para uma pessoa que tem um transtorno alimentar, isso é muito importante, né? Nesse mês de março que a gente está focando mulheres de sucesso, e você compartilha aqui que pode favorecer bons resultados para nós, olhando para o nosso corpo, entendendo como é que ele funciona, aceitando os desafios do corpo. Qual que é no seu atendimento, quando a mulher fala assim, é por isso que eu como muito? Como é que é aquele momento que cai a ficha, Marina, dela estar se conhecendo? Normalmente, Li, eu acho que é um processo muito legal, assim, porque a pessoa, ela entende porque ela tem aquele comportamento, e eu acho que isso faz muita diferença, assim, né? Não é simplesmente, olha, para de comer esse alimento, se controla, corta isso, assim, porque a pessoa não entende por que ela tem que parar de comer, ou ela para de comer porque ela tem que emagrecer, ou porque aquele alimento é ruim, e ela não entende justamente o que está por trás. Então, acho que quando a gente entende o que está por trás da nossa alimentação, eu acho que isso faz toda a diferença no processo da pessoa, né? Porque se a gente for entender, né, a gente for olhar para a alimentação, é algo que a gente faz desde o momento do nosso nascimento, né? A primeira coisa que faz quando o bebê nasce, além dele respirar ali, né, é botar ali no seio da mãe para amamentar. Então, é uma das primeiras coisas que a gente faz. E aquele ato, ele tem muitas conexões, né? Então, ali a criança ela não está só sendo alimentada, nutrida, né? Ela está recebendo carinho, ela está recebendo segurança, aconchego. Então, isso vai fazendo uma associação no nosso cérebro muito inconsciente, né, de que a comida ela é capaz de aliviar um desconforto emocional. Então, por isso que muitas das vezes a gente acaba buscando também o alimento como essa forma de obter esse acalento, esse conforto, porque tem esse registro inconsciente. Fora, né, que às vezes ao longo da nossa vida, né, Li, a gente tem momentos, e dependendo da família que a gente cresceu, que isso também é muito reforçado, né, famílias em que a gente, né? Muito. E aí eu compartilho aqui que na minha família, por parte de pai, por parte de mãe, a comida sempre foi celebração. Tá? Uhum. A minha avó materna, ela dizia assim, café com uma mão ou café com as duas mãos? E a gente verbaliza isso até os dias atuais. E olha que impacto que isso tem na maneira como eu me relaciono com a comida. Primeiro que eu sou inimiga da balança, tá? Eu não me peso, eu não sei o meu peso, eu falo que o meu maior inimigo é a balança. Eu realmente não sei qual é o meu peso. E para mim, tasque. Mas é porque olha como é que é a nossa programação. Para mim, pesar na balança é punição. É punição. Porque daí eu vou ter que me privar de coisas gostosas, me privar de momentos, de lembranças prazerosas. Para minha avó, minha avó materna, minha avó paterna, a avó Virgínia, quando chegava alguém na casa dela, se ela não servisse uma xícara de café, era falta de educação. Então, olha a programação que foi para minha cabeça. Se a pessoa não aceitar aquilo que eu estou servindo, eu sou ruim. Sim. E aí tinha uma questão, né, que assim, não, agora é café com as duas mãos, café com uma mão, é uma xicrinha servida na bandeja, café com as duas mãos. Ela arrumava a mesa, pão, bolo, café, leite, suco, você ocupava as duas mãos para comer. Era maravilhoso. Meu vô Renato, meu vô materno, um cozinheiro de mão cheia. Nossa, o que você pedisse, ele cozinhava. Se pedisse, ele cozinhava. E aí, ele tinha uma brincadeira com os netos, que era, adivinha o sabor desse bolo? Olha lá, que legal. Então, qual é a programação instaurada no cérebro? Que brincadeira gostosa com o vô tinha comida. Sim. E tudo isso vai ficando registrado, né, Li? Vai ficando registrado. Então, assim, hoje, para mim, subir na balança é punição, porque eu vou. É como se eu dissesse assim: não posso lembrar desses momentos agradáveis. Tenho que privar de momentos prazerosos. Que chato! Sim. E para muita gente, viu, Lia, a balança vira uma punição, né? É uma forma, eu brinco muito com as pessoas, de direcionar como que vai ser o meu dia, assim, né? Então, se eu subir na balança, eu tô num peso adequado, então hoje o meu dia vai ser bom. Isso é uma programação que a gente faz. Então, se eu vi um número ali
que eu acho que tá legal, então hoje o dia vai ser bom, vai estar lindo, o sol tá brilhando, hoje vai dar tudo certo, né? Eu sou linda, sou maravilhosa, hoje eu posso comer, né? Porque eu tô com peso bonito, né? E agora, se eu tô com um peso que eu considero que tá inadequado, eu sou inadequado, hoje o dia tá péssimo, eu não posso comer, eu tenho que me privar, tá vendo? Então você já acabou associando muito isso, e muitas mulheres fazem isso, né? De forma inconsciente, ou consciente ali de que elas estão fazendo isso, e aí eu acho que a gente vai separando a alimentação nesse sentido, né, de acordo com o nosso peso, e a gente esquece de se conectar mesmo com o que a gente precisa, né, o que o nosso corpo está dizendo naquele momento, né, então assim, eu não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com o nosso peso, que a gente não deva se preocupar com a nossa saúde, né, a única questão será que é realmente esse único parâmetro para dizer se eu estou saudável ou não, né? Se aquilo ali é bom ou não? Então, eu sinto que assim, a balança, inclusive no meu consultório, eu dou essa opção para o cliente, assim, se ele quer ou não se pesar. Porque, querendo ou não, isso pode ser um fator de ansiedade para a pessoa, né? De tipo assim, eu tenho que ir lá na Marina, no nutricionista, eu tenho aquela visão estereotipada do nutricionista, eu tenho que estar mais magra. E eu falo para a pessoa, para mim o que importa não é necessariamente o número da balança. O que vai fazer diferença é o que a gente está propondo aqui, o que a gente está conversando, o trabalho que a gente está fazendo. Isso vai fazer diferença. Isso é o mais importante para o teu processo. Você subir em cima de uma balança não vai fazer diferença no teu resultado. Você só vai ver um número ali. E isso não representa a sua totalidade, quem você é, os seus valores, as suas capacidades, né, a sua saúde. Não, peso ele não determina, não é o único determinante de saúde assim para as pessoas. Então eu tento muito trazer essa visão mais ampla da alimentação, porque justamente eu acho que isso é mais sustentável. Quando a gente pauta muitas nossas escolhas somente pelo peso, a gente vive uma escravidão mesmo, né? A gente vive uma prisão alimentar porque fica muito pautado só nessa questão, né, Li? Então, eu sinto que é um trabalho que é muito legal. Nem todo mundo está disposto, muitas vezes, a fazer esse tipo de trabalho, porque ele é profundo, porque envolve realmente a gente quebrar alguns padrões, refletir sobre alguns padrões sociais mesmo, assim, de como as coisas são. Mas eu acho que é libertador também para a pessoa, porque ela vai se conectando com ela mesma, o que faz sentido para ela, né? E é um pouco disso, assim. Eu fico imaginando um possível desafio que você tenha no seu dia a dia, a pessoa que chega com um diagnóstico, né, de colesterol, de diabetes, de tireoide, enfim, questões que, eu vou usar a palavra simplória, que desequilibram todo o nosso sistema. Como é que é se alguém chegar já com a programação, né, olha, eu tenho esse comprometimento X e não consigo vencer. Como é que é lidar com isso? Então, Li, eu acho que é algo assim que a gente entende. Se a pessoa ela tem realmente uma doença, né, antes que ele falou, um diabetes, uma hipertensão, é algo que a pessoa ela não é aquilo, não é dizer, é porque as pessoas se rotulam, né? Eu sou compulsiva, eu sou diabética, como se ela fosse só isso. E aí isso é uma programação também, né? Como ela vai lidar ali com a comida. Mas é uma condição ali que a pessoa tem, e a gente vai trabalhar em cima daquilo. Então, assim, nesses casos que as pessoas elas têm realmente elas precisam fazer uma restrição por conta de uma condição, de uma doença, de uma questão que elas apresentam, né, uma intolerância, uma alergia alimentar, a gente vai adaptar para essa realidade da pessoa. Então, é um trabalho que eu acho que ele é muito individual mesmo. Eu sei que tem muito que dizem, porque é uma dieta personalizada, mas o meu trabalho, eu digo que ele é bem personalizado no sentido de que a gente vai avaliar a situação daquela pessoa, a condição daquela pessoa, né? O que ela precisa para ajudar naquele caso, né? Só que sem deixar de ter também esses momentos de prazer. Então, assim, não é porque você virou um diabético, você tem diabetes, então você não vai poder, de repente, lá no aniversário de uma pessoa que é especial para você, comer um pedaço de bolo. Eu acho que tudo é possível. Você pode aprender a encontrar momentos para incluir esse alimento, porque a gente ficar também se privando disso, lá na frente também vai gerar outras compensações. Então, você não come o bolo agora, mas daqui a pouco você está comendo o pote de sorvete inteiro, ou você está compensando de alguma forma. Então,
a gente tem que entender um pouquinho a condição de cada indivíduo, assim, e percebendo o que funciona para cada um. Mas é possível adaptar para diferentes necessidades ali daquela pessoa, se ela tiver alguma condição específica. Marina, o que você pode compartilhar no nosso bate-papo de algum desafio muito significativo, algum cliente que te desafiou e que você conseguiu construir com essa pessoa algo especial? Então, Li, eu encaro muitos desafios no meu dia a dia, né? Porque eu trabalho bastante com pessoas que têm ou um comer transtornado, que a gente fala, que é uma pessoa que não tem necessariamente um transtorno alimentar, mas ela também não tem um comer normal, mas é uma relação ruim com a comida, muita culpa, muito medo, muitas compensações, enfim. Então, eu trabalho com pessoas que têm crenças, né, muito pesadas, assim, uma forma de dizer assim, em relação a elas mesmas, muita insegurança, muita insatisfação. Então, o meu maior desafio é lidar com esse público que já vivenciou muitas coisas, já fez muitas dietas, tem muitas crenças em relação à alimentação, né, e já tem comportamentos muito enraizados. Acho que um caso que eu tenho de uma paciente, assim, que me marcou muito, assim, foi uma paciente que ela acho que já tinha mais de 30 anos que ela fazia dieta, assim, sabe? Ela fazia dieta desde pequena, e ela já estava com seus 50 anos, assim, e o corpo dela não respondia mais. E aí a gente precisou fazer um outro trabalho de ouvir o próprio corpo, de respeitar, de entender até que limite aquele corpo conseguia ir, né? Porque chega uma hora que isso é muito individual, né? A gente não estou falando que todo mundo que fez uma dieta não vai ter esse mesmo caso, mas assim, foi uma paciente assim que a gente precisou trabalhar muito essa questão também um pouco de aceitação corporal, porque ela estava num peso, e esse peso que ela chegou foi muito por conta das dietas. Ela fez tanta dieta que o corpo dela se protegeu. Ela fica naquele engorda e emagrece, engorda e emagrece. E toda vez que você engorda, às vezes você engorda um pouquinho mais. Você ganha sempre. É verdade. Vocês já repararam isso, né? Você sempre engorda um pouquinho mais. Parece que seu corpo sempre deixa uma sobra, porque ele fala, daqui a pouco vai vir a próxima dieta, pelo menos eu já tenho uma sobra aqui. Então a pessoa ela vai ganhando peso e vai sempre pro mais. E aí ela chegou num tal peso que pro corpo dela diminuir, ela chegar, ela até falava, ela falava assim, nossa, se eu tivesse, na época quando eu tava com um peso ali, que eu achava que eu tava gorda, se eu tivesse, né, pensado diferente, eu poderia estar melhor agora. Então, assim, a pessoa pesa, sei lá, 90 quilos, né? E às vezes ela estava insatisfeita com 60, 70 quilos, né? E aí ela vai fazendo dieta, ela chega no 90. E aí hoje o parâmetro dela é tipo 80, né? Então ela quer chegar num parâmetro ali que antigamente não seria algo viável, né? Ela fala, não, é um absurdo pesar esse peso. Então, assim, eu fiz muito esse trabalho com ela nesse sentido da gente entender até onde o corpo dela conseguia ir. O que é saúde também? Será que saúde, de novo, é só esse peso, né? Será que a gente não pode trabalhar isso de uma outra forma, de você ter um relacionamento melhor com a comida? Porque ela também vivia muito esse 880, né? Uma pessoa que ela tinha muito isso, eu tô achando que eu tô comendo demais, aí daqui a pouco ela ia para um spa, aí daqui a pouco ela voltava e comia tudo, sabe? Então eu ficava muito nessa Então, o maior desafio que eu enfrento, né, é em cima realmente de trabalhar essas crenças, né, esses comportamentos que às vezes estão muito enraizados da pessoa, né? Então é um trabalho que às vezes exige um tempo e abertura ali também da pessoa para lidar com aquilo de uma maneira diferente. Mas é muito legal porque foi uma paciente, hoje ela já não está mais comigo, mas foi uma paciente que ela conseguiu estabilizar muito mais o peso dela, ela conseguiu desenvolver um relacionamento um pouco melhor com a comida. Não quer dizer que a pessoa está perfeita, que agora não tem nenhum problema com a comida, não é isso. Mas ela entende a alimentação dela de uma maneira diferente e ela entende talvez por que ela chegou ali. Né? E ao invés dela se culpar, porque eu não tenho controle, porque eu não tenho força de vontade, não tem nada a ver com isso, assim, né? Foi uma consequência de tudo que ela já tinha feito ao longo da vida dela. Que bacana, que bacana. Deve ser extremamente prazeroso quando você pode compartilhar o que você pode impactar positivamente na vida de muitas mulheres. Sim, sim. Eu sinto que é muito isso, né, Li? Que nem eu tenho uma página lá nas redes sociais, lá no Instagram, e eu recebo muitos, assim, feedbacks, assim, das pessoas. Olha que legal esse post, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. Os mesmos meus pacientes. Nossa, eu agora entendi porque isso está acontecendo comigo, né? Então, eu acho que é um trabalho, assim, que a pessoa realmente
é um autoconhecimento, muda a pessoa profundamente, assim, não é simplesmente mais uma dieta, porque não tem dieta, né, eu não trabalho com dietas, isso também é uma coisa diferente, né, eu trabalho com métodos, eu trabalho com outras técnicas para fazer a mudança de comportamento alimentar, justamente para a gente pensar numa coisa mais sustentável, então é bem legal porque os resultados que a gente vê é nessa qualidade mesmo de vida, da pessoa conseguir manter, dela ter uma alimentação saudável, dela ter parâmetros de saúde saudável, os exames, né? E de novo, sem ela ter que se privar dos momentos felizes, de tomar uma cervejinha, de comer uma pizza no final de semana, de comer um bolo no aniversário. Não quer dizer que ela vai comer só isso, mas que ela vai ter esses momentos. E isso é muito importante para o ser humano, né? A gente ter esses aspectos sociais, a gente ter esses afetos, que nem você falou, do seu avô, né? De uma pessoa tão significativa para você. Então, assim, não dá pra gente apagar isso da nossa história. Quando a gente fica tentando apagar isso, gera muito sofrimento, a gente não consegue manter. Então, vira uma incongruência interna, assim. Tem um lado seu que quer emagrecer e você fica tentando, e tem um lado que você fala, mas eu gosto tanto desses momentos com a minha família, um café da tarde lá na minha avó. Como é que eu vou me privar disso? Então, a ideia que eu falo para os pacientes é muito a gente unir essas duas realidades. Beleza, você quer emagrecer, você quer ter uma saúde melhor, você quer, né, mudar algumas características aí no seu corpo, mas como que a gente pode fazer isso de uma forma que a gente una essa outra realidade aqui que faz parte da sua vida, que é importante também para você. Então, quando a gente une isso, eu acho que é um caminho que é mais sustentável e congruente para a pessoa, ela se sente mais alinhada, que eu falo, assim, acho que ela fica mais, nossa, eu não tô me privando de nada, né? É muito esse balanço entre momentos que eu vou estar cuidando um pouco mais da saúde, vou estar me preocupando um pouco mais com o que eu tô comendo, e momentos que eu vou estar, né, eu vou comer um alimento diferente, tá tudo bem, não quer dizer que eu tô errando, que isso não é saudável. Isso também faz parte da saúde, a saúde social, a saúde mental, né? Porque sem saúde mental, né? Eu fico imaginando que para você, você fala muito das privações alimentares, mas eu imagino que seja muito, né? Aquele momento que você fala e tira a foto só com o braço assim, porque se eu erguer o braço não vai dar certo. E essa roupa eu não vou usar porque não me valoriza. Eu acho que além da privação do alimento, tem várias outras privações, né? Sim, com certeza. Assim, as pessoas, quando elas vêm para o consultório, esse é o principal relato, assim, de incômodo ali, assim, que as pessoas vêm. Porque eu não consigo mais tirar uma foto, eu não sinto a vontade de botar um biquíni, eu não acho roupa mais para mim, as minhas roupas não servem mais, né? Então, é muito essa parte mais estética mesmo, mas eu falo que isso é, na verdade, um sintoma de algo maior, assim, né? Porque quando eu vou perguntar para a pessoa o porquê que ela quer emagrecer, tem gente que fala isso, né? É porque eu não acho roupa. Mas quando a gente vai conversando mais com a pessoa, você vê que o negócio é bem mais embaixo, assim. É uma busca. Uma busca por aceitação, uma busca por validação, né? Essa questão mesmo de ser amada, tanto por outras pessoas como por ela mesma. É que nem todo mundo tem essa clareza. Eu falo que emagrecer é um meio para, né? É uma maneira para você alcançar algo, é para você ter mais você acha que se você emagrecer você vai ter autoconfiança, você vai ter amor próprio, você acha que você vai se sentir mais, ter mais autoestima, né? Tá relacionada assim a uma saúde, mas no geral, se eu puder generalizar aqui, eu sei que não é para todo mundo, tem gente que tá assim, tem questões de saúde, precisa se cuidar, mas no geral o que as pessoas estão buscando quando elas querem emagrecer, o que elas buscam no final das contas, é essa satisfação mesmo com elas mesmas, esse amor próprio, essa aceitação, né? E aí o trabalho que eu faço é muito assim, isso assim, de que como que a gente pode conquistar isso além do peso. O peso é um dos fatores, mas ele não pode ser o único, porque também acontece muitas pessoas chegarem num peso, eu não sei se algumas pessoas que de repente estão nos escutando já aconteceu, né? Às vezes chega num peso e a pessoa fala, mas nossa, tá faltando alguma coisa, não era isso, ou ainda quer emagrecer mais, né? Não tá bom o suficiente. A gente tem sempre a sensação de que não tá bom o suficiente. E aí o trabalho que eu faço é como é que a gente pode conquistar essa felicidade de uma outra forma, sem ficar só pautado no peso, porque a gente pode chegar lá e achar e perceber que não é só isso, né? Isso, mas também não é só, né? Perfeito. Marina, a gente vai chegando no final do nosso bate-papo tão agradável. E aí os nossos seguidores já estão com papel e caneta na mão para anotar a dica de ouro, algo que você possa compartilhar que fez e ou faz sentido na sua vida e pode inspirar quem está aqui nos assistindo. Li, eu acho que se eu pudesse falar assim, uma palavra, e principalmente acho que algo que fez muita diferença na minha jornada,
né? E eu percebo que faz muita diferença na jornada dos meus pacientes é o autoconhecimento, assim, eu acho que o autoconhecimento ele transforma, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se ajudar, a gente se entende, a gente consegue trabalhar as nossas crenças, aquilo que nos limita, né? E profissionalmente, para mim, isso fez muita diferença. Quanto mais eu me autoconheci, quanto mais eu me entendi, né, as minhas próprias questões, né, eu acho que eu consegui estar muito mais apta para ajudar as outras pessoas, né? Eu acho que isso fez muita diferença e eu acho que é isso que eu indico para as pessoas buscarem autoconhecimento da forma que elas conseguirem, sabe? Através de uma terapia, é uma leitura de um livro, é um curso que vai fazer, é um documentário que vai assistir. Eu acho que a gente pode adquirir autoconhecimento de diversas formas, né? E eu acho que o autoconhecimento é sempre bom e eu acho que é um ótimo investimento. Eu acho que é um investimento que, se a gente puder investir na gente, nesse autoconhecimento, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu acho que o retorno é garantido, assim, eu falo assim, isso sempre é muito importante, assim, para mim. Então, se a pessoa puder investir nisso, acho que isso vai ajudar isso tanto na vida dela pessoal quanto profissional. Eu acho que isso faz muita diferença aí na nossa vida como um todo. Acho que eu diria isso. Excelente. Marina, gratidão pelo seu tempo aqui com a gente, cedendo esse bate-papo, que com certeza enriqueceu muita gente que nos assistiu até agora. Nós vamos deixar o seu Instagram aqui para que as pessoas sigam você no Instagram e possam acompanhar mais e mais dicas valiosas. Um beijo grande para você, Marina. Obrigada, Li. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Um beijo a todos. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.